Bate-papo com o autor. Hoje, com Eric de Moura. Olá, amigo do Além Portal. Tudo bem com você? Esse é um podcast que a gente está iniciando e a ideia é a gente fazer um bate-papo com o autor. E eu queria conversar um pouquinho com você sobre um texto que a gente publicou no Além Portal com o título de Como Falar Melhor. Eu sou Eric de Moura e eu vou fazer a leitura do texto destacando alguns pontos principais. É uma leitura um tanto quanto extensa, mas eu peço que você fique com a gente. Se você não leu o texto, é uma oportunidade de você conhecer melhor. E aí a gente vai, nessa conversa que a gente está tendo aqui, explicar melhor alguns pontos do texto, como se a gente estivesse de fato conversando. Como falar melhor? Olá, leitor amigo do Além. Depois de um break nos nossos artigos, estamos de volta com novas propostas e novas ideias. É sempre um prazer para mim, como escritor, dividir algumas ideias com você nesse espaço tão valioso. No artigo de hoje, vamos conversar um pouco sobre comunicação. Quais as melhores formas de comunicar corretamente? O que seria, por definição prática, uma comunicação correta? Existe um limite entre o coloquial e o formal? Vamos tentar trabalhar essas questões de forma prática e acessível. No parágrafo seguinte, eu conto que há um ano eu comecei a graduação em Letras na Federal de Minas Gerais, a UFMG, e que é muito engraçado porque desde que eu comecei o curso em Letras, aonde eu chego as pessoas falam assim, nossa, chegou o professor, a gente não pode mais falar errado, o cuidado, ele vai corrigir a forma como você fala. E aí, como eu falo no texto, eu levo tudo muito na esportiva, na brincadeira, só que isso denota, provavelmente, uma coisa que domina o senso comum, de que existem regras na comunicação oral e que desrespeitá-las é um atentado para a dignidade do idioma. Mas será mesmo? A gente vai tentar analisar isso com uma base teórica e prática também, sobre como isso funciona. E aí a gente vem numa primeira subdivisão do texto que fala sobre o princípio da mutabilidade da língua. E aí eu digo que quando eu entrei na faculdade, eu cheguei com alguns pressupostos que foram colocados por terra logo no primeiro semestre. O brasileiro, via de regra, tende a crer que a norma padrão, percebam que eu disse padrão e não culta, é um tipo de português superior ao daquele chamado coloquial, que é a forma como se usa o idioma no dia a dia, no cotidiano. E aí eu converso com você, a seguir falando sobre uma das áreas de estudo da Letras, que é a linguística. A linguística, ela se ocupa das gramáticas e das estruturas das línguas que existem no mundo, sejam eles ainda falados ou não mais falados. É uma ciência nova, ela tem status de ciência entre o final do século XVIII e começo do século XIX, e tem como pai da linguística moderna um carinha chamado Ferdinand de Saussure. Ele é francês, escreve Saussure, por isso não se espantem com o que vocês lerem no texto, por exemplo. O Saussure, ele tinha uma vontade de conhecer e descobrir por meio dos seus estudos a mãe de todas as línguas, ou como a gente chama lá na linguística, a protolíngua, ou a primeira língua, né, falada no mundo. E aí, provavelmente ele não descobriu isso, porque é muito difícil de reconstruir, mas o que Saussure descobriu nos seus estudos? De que a língua é mutável, ela é variável, de que uma língua, para existir, ela precisa estar em constante mudança. E aí, eu dou um exemplo, por exemplo, é complicado, né, gente? Por exemplo, a gente tem o latim, o hebraico e o grego clássicos, são línguas que não mais sofrem mudanças, exatamente por serem línguas mortas. Mas aí eu dou alguns exemplos de línguas modernas que variam. Por exemplo, o inglês falado nos Estados Unidos ou nas Américas, de uma maneira geral,
é diferente do inglês britânico. O espanhol falado na América Latina e nos outros países de língua espanhola é diferente do espanhol falado na Europa. O português, inclusive, a nossa língua, tem variantes entre todos os países de língua lusófona, todos. E até dentro do nosso próprio país, a gente encontra muitas variações da língua portuguesa, ou muitos dialetos da língua portuguesa, muitas variantes. Isso é um sinal de que a língua está viva. E aí a gente entende, a partir dessa reflexão, que uma língua ela deixa de viver quando ela perde o princípio da mutabilidade. Quando ela não muda mais, é porque ela morreu. E isso é importante por quê? Porque aí a gente chega num segundo princípio, que é o princípio da comunicabilidade. Ora, se as línguas mudam o tempo todo, o que baliza essa variante ou esse denominador comum de língua, de idioma? E aí os caras da linguística se reúnem, os linguistas, e eles estudam o que é comum em todas as variantes dessa língua. E aí a gente dá um nome de gramática da língua. A gramática da língua é o estudo das suas variações. E a partir disso, se estabelecem as gramáticas formais, ou o que a gente conhece atualmente como norma padrão. Até um tempo atrás era muito comum, e o senso comum ainda chama assim de norma culta. Mas perceba que eu gosto de enfatizar a palavra padrão. Por quê? Eu enfatizo a palavra padrão no lugar de culta, pois é isso que se procura com a norma: estabelecer um padrão de comunicação e de forma alguma emitir juízo de valor sobre as demais variações da língua que possam ocorrer. Isso está num dos parágrafos do texto. A norma padrão, ela não é um artifício ou uma ferramenta que existe para dizer o que é certo e o que é errado. Ela existe para dizer o que é formal e o que é informal. Entende? A norma ela é útil para balizar coesão, coerência, nível de domínio de um idioma, dentre outros fatores. Só que ela não é útil na língua cotidiana, na língua falada. E aí eu não consegui deixar isso muito claro no texto, mas é bom deixar isso claro aqui com você que me escuta. Existe um padrão para escrita, para que todo mundo consiga se comunicar de forma escrita, registrado. Só que esse padrão, ele não é o mesmo padrão para a língua falada, para o colóquio, para o dia a dia, para o bate-papo, para a informalidade. Muito provavelmente, na sua fala cotidiana, você tem alguns vícios de linguagem, algumas gírias próprias, alguns sotaques que são próprios do seu território, da sua localização. E isso não é demérito de forma alguma, entende? E isso também carrega um peso, muitas vezes, sociocultural, socioeconômico. A gente tende a entender que quem não fala correto é porque é menos inteligente, ou a gente tende a entender que quem fala errado é porque é pobre. Só que ninguém deve ser punido pela sua falta de conhecimento, entende? Muitas vezes a língua, a norma padrão da língua, ela é extremamente elitizada e ela não chega nos ambientes mais periféricos. E aí eu enfatizo aqui um trecho do texto em que eu falo assim: é língua portuguesa, o dialeto paraense com o seu égua, tanto quanto é o vice-pernambucano, quanto o oxente alagoano, quanto o mano paulistano, o guri sulista e o piá paranaense. Assim como o ai do mineiro não deixa de ser língua portuguesa apenas por não estar dentro da norma padrão. Existe uma linha da linguagem, um espectro da linguagem humana que não cabe na norma padrão. É o regionalismo, é o sotaque, são as expressões próprias, é o idioleto, como a gente chama, né? Essa forma própria de cada indivíduo falar. A gente chama isso na letras de idioleto.
A linguística tem esse nome. Existe o idioma, existem os dialetos e existem os idioletos. O idioleto é essa norma, essa forma individual de cada um apropriar-se da linguagem. E é isso que faz uma língua ser rica. Entende? Isso, claro, que não dá o direito da gente sair por aí falando como a gente quiser. Existe um sistema linguístico padrão que formula a língua portuguesa, por exemplo. Na língua portuguesa você nunca pode colocar o verbo antes do sujeito. Então você nunca pode colocar fazer José para comida. Isso é uma oração sem sentido. Isso é uma frase que não tem valor semântico, como a gente chama. Isso não tem sentido. Isso não tem significado. Isso não ativa a sua cognição para entender alguma coisa. Isso não faz sentido na língua portuguesa. Talvez faça em outras línguas. Entende? Isso é uma coisa própria do idioma. O que eu quero falar com isso? Afinal de contas, a gente tem que pensar que se a língua é dinâmica e a comunicação precisa ser eficiente, o falante deve ser adaptável aos diversos meios e variantes linguísticas para se fazer compreendido. Queremos dizer que o contexto da fala influencia o nível de formalidade e de informalidade do falante. Isso quer dizer que a gente tem que variar e entender o contexto em que a gente está inserido para que a comunicação seja eficiente. E eu também tinha em mente, quando eu escrevi esse texto, fazer com que você que me escuta e me lê entenda que a língua é variável e aprecie essas variações, porque é lindo, é dinâmico, é apaixonante entender que o idioma é variável. E aí a gente tem que variar a nossa forma de falar por nível de capacidade de entendimento, por nível socioeconômico, por entender o público-alvo da nossa comunicação, seja ele qual for. Entende? Eu acho que é isso que faz a gente ser um bom falante de um idioma. Seja ele a língua portuguesa, seja ele o inglês, seja ele o mandarim, seja ele o esloveno, qualquer língua que a gente queira dominar, a gente tem que entender que ela é variável e a gente precisa entender essas variações e admirá-las. E não tentar colocar tudo dentro de uma caixinha e fazer com que todo mundo fale igual, porque isso é impossível. Porque o dia em que todo mundo falar igual o mesmo idioma é porque esse idioma faleceu, morreu. Ele não é mais um idioma vivo. Sacou? Eu acho que era isso que a gente tinha para dividir. Acabou que eu não fiz a leitura do texto todo, mas eu fui destacando alguns pontos importantes e eu acho que eu consegui sintetizar nessa minha fala aqui com vocês o pensamento do texto. E eu espero que vocês gostem, que esse bate-papo com o autor tenha sido produtivo, agradável. E a gente se encontra aí no Além Portal, em outros artigos. Não deixe de acessar o nosso site, de curtir a nossa fanpage e de ficar ligado nos nossos conteúdos. Tenham todos uma boa tarde, um bom dia, uma boa noite, não sei que horas você está me ouvindo, e que a gente seja sempre bons falantes da língua portuguesa. Um abraço, até mais. Além Portal, paixão por espalhar a verdade.